paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Louvamos a Deus por mais um dia nós estamos aqui nesse programa, a Igreja Cristã Palavra Viva, também com o programa Palavra Viva, onde sempre estamos trazendo para você uma palavra de Deus através das Sagradas Escrituras. Maravilhoso é quando Deus ele trata conosco através da sua palavra. Um dos vínculos que Jesus deixou aqui, foram dois que ele deixou. Um dos vínculos é a sua palavra. E o segundo vínculo é a pessoa do Espírito Santo para testemunhar conosco e testificar através da palavra. Então, quando Deus ele começa a trabalhar em nós, primeiramente ele trabalha através da palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence de que ela é a verdade e a partir deste momento a fé começa a ser gerada dentro de nós. E é o que nós vamos estudar aqui hoje sobre as raízes do pecado, a origem do pecado em nossas vidas, né? Que Deus possa estar tratando com você. Nós vamos orar neste momento. Pai querido, louvamos a Deus por cada vida, por cada lar. Nesse momento, pessoas que nos assistem, Jesus, estão passando por sérios conflitos dentro da sua família, estão passando por lutas de desemprego, problemas de saúde, ó Pai. Problemas psicoemocionais, onde pessoas não conseguem resolver os seus conflitos internos. Jesus, venha socorrer essas pessoas, venha socorrer essas famílias. Aonde quer que nós estamos sendo assistidos neste momento, aonde quer que nós estamos sendo ouvidos neste momento, Pai, que a Tua Palavra tenha poder sobre estas vidas, essa cidade ela seja alcançada com a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa violência que está sendo derramada sobre a humanidade possa ser contida pela Tua graça, pela Sua paz, que nós possamos olhar para o céu e pedir a ajuda de Deus e o Senhor intervir sobre nossas vidas, porque a Tua ação está pronta, Senhor, mas se a humanidade não quer essa intervenção, não há como ela vir. Que nós consigamos mudar nossas atitudes, que nós consigamos mudar os nossos pensamentos e sermos pessoas que pensamos no próximo, no semelhante. Em nome de Jesus, venha ministrar sobre essa cidade, ministrar sobre as nossas vidas. Ajuda, abre os novos caminhos para nós, Senhor, com a Tua Palavra. Senhor, abençoa cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então nós lemos aqui esse texto em Provérbios, no capítulo 5, versículo 21. E exatamente o clipe que nós assistimos fala de um espelho que sempre ele traduz a realidade do que você é. A Bíblia é como um espelho. O pastor Tiago, no livro de Tiago, ele fala que o homem que ouve a palavra de Deus e vai e se esquece do que ele ouviu, é como a pessoa que olha no espelho e esquece de como era. Vai e esquece da sua semelhança, do seu traje, de como ele está penteado, arrumado. Então, a palavra de Deus, ela sempre reflete para nós o que nós somos. Qual é a circunstância que estamos andando e como nós estamos nos comportando. Então, o Provérbios aqui no capítulo 21 e 22 diz que as maldades do ímpio o prendem e ele torna prisioneiro do pecado. Lembre sempre que a palavra pecado, na íntegra, no original, é errar o alvo. Quando nós dizemos, nossa, fulano pecou, olha, tal pessoa pecou, nós estamos dizendo que ela errou o alvo. A atitude dela, a ação dela, ao invés de acertar em Deus, acertou no maligno, acertou no mal. Isso quer dizer que os demônios ficaram felizes com a sua atitude. O jeito que ela falou com o pai, com a mãe, o jeito que ela tratou o esposo, a esposa, o jeito que ela tratou o seu semelhante, a atitude dela escondida sem que ninguém ouvisse, a atitude que ela teve, o seu comportamento de realizar aquele fato, os demônios estão felizes, pecou, errou o alvo. Isso tem que ser muito bem compreendido em nós. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, fulano pecou, e nós não entendemos o que é isso. Então a palavra pecado no original significa quando nós alegramos os demônios e quando nós deixamos Deus triste. Porque uma reação de uma atitude nossa, ela é comportamental no mundo espiritual, ela tem um reflexo profundo e rápido, em questão de milésimos, centésimos, né? Você fez, você agiu, ou Deus estará feliz, ou as trevas estará feliz. Então não há como mudar isso, gente. Quando Cristo veio, ele disse assim, eu vim para desfazer as obras do diabo. Quando ele diz que veio para desfazer as obras do diabo, ele estava dizendo que ele veio para cortar a raiz
que estava a origem de nossa maldade no coração. João, quando ele começa a pregar às margens do Jordão, ele diz: o machado está posto à raiz. Toda árvore que não produz bom fruto será cortado à raiz. É interessante que nós entendamos o seguinte, que quando nós conseguimos morrer para as atitudes pecaminosas, então começa a nascer um homem espiritual de Deus, uma mulher espiritual de Deus. Até interessante nós notarmos sobre a questão do batismo, que a palavra batismo, ela vem da palavra baton, que no grego significa mergulho. Então, o que é o batismo? Quando você se batiza, quando você faz uma aliança com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, você tem que se batizar. O batismo não é meramente um banho, um mergulho. Agora ele tem o seu simbolismo. Quando você se batiza, você está deixando claro que você agora fez uma aliança com Deus. Você morreu para as atitudes pecaminosas. E quando eu estou morto para as atitudes pecaminosas, minhas atitudes então agora, elas alegram a Deus. Não há mais em mim uma atitude que possa os demônios ficarem felizes. Então eu estou sempre acertando o alvo, não estou pecando mais, errando o alvo. Pecar é errar o alvo. E o batismo, ele traz um simbolismo. Quando você mergulha sobre as águas, o batom está dizendo que você morreu para as atitudes pecaminosas. Quando você surge das águas, você está dizendo: eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Por isso que é importante nós estarmos conscientes quando vamos fazer o batismo, fazer essa aliança com Deus. Então, não sei se você já observou que você já deve ter sido preso por alguma atitude comportamental ou psicológica que você sempre vai àquela situação. Você é levado por uma força gravitadora que te puxa àquela situação. Isso quer dizer que as suas raízes, lá no princípio, no passado, você formulou isso, você sentiu prazer nisso e você sempre é tendente a ir até ali. Por exemplo, a pessoa que está viciado na bebida, na droga, ele plantou essa raiz um dia no seu estado psicológico, emocional, ele está preso por essa droga. Agora, existem outras atitudes. Por exemplo, uma pessoa faz alguma coisa para você que você fica chateado, você não aceita aquilo, você cria um ódio dentro de você e você compulsivamente já emite contra essa pessoa desejos de maldições e de mal. Isso é a raiz do pecado que está em nós. Isso existe dentro de nós porque nós não fomos libertos disso. A libertação, ela só vem por um processo miraculoso de Deus que é feito através dessa raiz que está em nós, tá certo? O homem, pelas suas próprias características, ele tem uma forte tendência, sempre ele está ligado a algum fator na sua origem pecaminosa. Por isso que a Bíblia trata muito o seguinte: nós nascemos em pecado, nossas mães nos concebeu em pecado. Isso não está falando da relação sexual. Isso está dizendo o seguinte: a origem adâmica, a origem de Adão, da desobediência dele. Quando ele desobedeceu, que nós tivemos que ser gerado fora daquele Éden, nós agora, nossa consequência, ela já é pecaminosa. Estamos plantados geneticamente nisso. Nós estamos envolvidos nisso. Então, às vezes as pessoas dizem assim: por que tanta maldade no mundo? Olha, é porque o homem não quer recorrer mais a Deus. Ele quer continuar com aquela desobediência de Adão. A sua origem, a sua circunstância continua proliferando esse mesmo caminho, o caminho de Adão. Continua na mesma desobediência. Quando Jesus ele fala sobre a porta larga e a porta estreita, quando ele fala sobre o caminho estreito e o caminho largo, Jesus está dizendo o seguinte: porfiar em entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. Porque nós já nascemos na porta larga, nós nascemos já no caminho largo. Nós, quando entramos para este mundo, nós já estamos no caminho de agradar os demônios, de errar continuamente. Você ouve seu pai e sua mãe, você ouve as pessoas boas à sua volta, lhe dando bons conselhos, mas você está pronto com tendências, porque a raiz nossa de percepção é de coisas más. A Bíblia trata o seguinte: que toda criança, ela se conhecerá que ela é pura pelas suas ações.
Por exemplo, uma família onde a família fala palavrões, palavras de baixo calão, palavras que são maldições, às vezes a pessoa não tem nem entendimento do que ele está falando. Por exemplo, numa casa, a pessoa fala assim, essa casa é uma desgraça. O que a pessoa está dizendo? Essa casa não tem favor de Deus. Então, essas famílias que tendem a falar palavrões, né, e que falam palavras de maldições, elas estão chamando para si, chamando para dentro do lar, maldições. Essa criança, ela por ser pura, ela fala um palavrão porque ela ouve na sua família. Mas quando você mexer com o nervo dessa criança e ela falar um palavrão para você, ela já deixou de ser pura. Já está nela a raiz do pecado, já está nela a raiz de agradar os demônios. Porque a palavra pecado sempre estará no original com essa tendência, atitudes que agradam o mal. Atitudes que estão semelhantes ao processo do mal. Então, Provérbios, quando ele fala e trata que o ímpio, ele vai morrer por falta de disciplina. O que é disciplina? Correção. O que é essa pessoa não ter disciplina? Porque a palavra de Deus, ela é uma autodisciplina para nós. A Bíblia não está cheia de parâmetros, de proibições para mim e para você. A Bíblia, ela está sempre cheia de sinalizações, indicando a você a rota a seguir. Sabe, os carros modernos que estão surgindo agora, eles estão surgindo com GPS. Por que eles estão surgindo com GPS? Para que nós tenhamos mais facilidades de acertar o caminho. Caminho a qual? Caminho a qual nós temos o objetivo de chegar. Então você, hoje, um carro moderno, um carro mais moderno, ele está já ligado ao satélite. Então você chega, coloca o endereço no seu GPS e você começa a ouvir uma voz de um computador tratando para você. Olha, a 1000 metros você vai virar à esquerda. A 2000 metros você vai fazer um contorno. Então esse GPS, ele está facilitando a vida do viajante. A palavra de Deus, ela é esse GPS para nós. Só que esse GPS, ele não fala com você se você não ler. A Bíblia, você tem que começar a ler a Bíblia. Pastor, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Então, eu estou aqui lutando para tentar te explicar alguns tópicos, alguns textos, para que comece a facilitar a sua vida. As pessoas pegam a Bíblia, quer ler, por exemplo, aqueles livros de crônicas ali, foram guerras dos reis, você vai ter muita confusão em entender aquilo ali. Mas o Evangelho de Cristo, ele é muito aberto. O Evangelho de Jesus, ele está aberto, está explanado praticamente o que Jesus pediu que o homem viesse realizar. Então, o homem, pela sua própria natureza, ele não pode ter condições de se salvar a si mesmo. O homem por si mesmo, a sua raiz está fecundada, ela está funda nos processos pecaminosos. Quando você lê, por exemplo, João no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador ou avicultor, você começa a ler aquilo ali, o que você entende sobre aquilo ali? Ali Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou uma videira, uma vide. O que é uma vide? Um pé de uva. O meu pai é o agricultor, ele que cuidou de mim enquanto eu estive aqui como videira. E nós somos aquele galho que fomos enxertados naquela videira. Nós éramos uvas bravas, então só produziam frutos maus. Então fomos ligados daquela videira, que é Jesus. Quando você vê, por exemplo, aquele castiçal de 7 hastes, aquilo é chamado no original hebraico o menorá, candeeiro dourado de 7 hastes. O que é o candeeiro? O candeeiro era o seguinte, era uma haste de ouro, parece que 46 quilos de ouro. Foi pegado este ouro numa peça só, fundido e levado para o artífice, e ele com o martelo, ele foi batendo e formando aquele menorá. Ali tinha folhas de oliveira, ali tinha traços da amendoeira, que é outro assunto, mas entenda o que é esse castiçal. Ele tem 7 hastes, porque o número 7 na Bíblia, sempre quando ele aparece, ele é o número da totalidade, ele é o número da perfeição. Então o que é o número 7 na Bíblia? Você pega ar, fogo, terra e água. Você pega 4 componentes. Tudo que existe nesse planeta vem desses 4 componentes. Ar, fogo, que é o sol, terra e água.
Esses 4 componentes, eles produzem tudo que existe neste planeta. Aí depois você pega Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando você pega este número, né? Aí você então forma exatamente a trindade de Deus, juntamente com os 4 componentes. Este menorá em João, no capítulo 15, quando diz que ele é a videira, Jesus está dizendo que ele é o menorá. Ele é a haste central. E o número 6 está associado ao número do homem, porque ele foi feito no 6º dia. Então, o homem está ligado em Cristo. E nós, quando estamos ligados em Cristo, então nós vamos produzir luz com Jesus, porque o candeeiro dourado, o menorá, lá de João 15, que significa isso, está dizendo que Jesus, ele é a haste do tronco e a sua raiz sempre perceptou fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos estar ligado a essa haste, ligado em Jesus, para que a nossa raiz pecaminosa fique para trás e os nossos frutos agora são frutos de paz, frutos de bênção, frutos de verdades, frutos que agradam a Deus. Como é maravilhoso esse texto quando a gente medita nesta palavra e começa a entender o processo de Deus para a nossa vida. Sabe por que você é uma pessoa? Olha, você talvez é uma pessoa que vive na sua liberdade sexual e que na realidade o homem ele tem a tendência para a sexualidade mesmo, mas isso não é o suficiente, não satisfaz você. Você ainda é uma pessoa vazia. Você procura no esporte o entretenimento e nós somos pessoas que temos uma ligação forte com o esporte, com a questão de extrapolar o nosso corpo, em queimar as nossas energias. O homem, o ser humano, a mulher, é natural isso nosso. Mas isso não preenche o nosso espírito. Porque o homem é tricotômico. Como uma árvore, o homem é tricotômico. Uma árvore, ela consiste de 3 compartimentos. O homem também consiste em 3 compartimentos. Nós temos corpo, alma e espírito. Então, o seu corpo é isso que você vê. A sua alma, o sentimento. O espírito é aquilo que se relaciona com Deus. Deus não relaciona com o nosso corpo. Deus não relaciona através do nosso sentimento, mas no espírito. Quando nós percebemos que o espírito do homem está morrendo, tudo o que ele faz, tudo que essa mulher faz, não traz felicidade e satisfação para a sua vida. Este homem, ele pode ter tudo, mas ele não tendo Deus, ele não tem nada. Este homem pode ter todas as posses, realizar todos os sonhos dos processos do ter, do possuir. Mas se ele não tiver o espírito alimentado por Deus, ele é uma pessoa infeliz. Por que muitos milionários, alguns anos atrás, em Piracicaba, eu trabalhei para um homem, o mais milionário de Piracicaba. Este homem tinha a maior laminadora da América Latina. Este homem um dia, ele dá um tiro no ouvido. Qual foi o problema deste homem? O espírito estava morto. Você que está me ouvindo agora, tem momento. Você até talvez tenha uma religião. Você talvez no momento você senta e uma dor no coração, um peso no coração, parece que o coração está torcendo. Sabe o que é isso? Falta de Deus dentro de você. E você diz, não, mas eu amo Deus, eu creio em Deus, eu respeito Deus. Mas existe na sua palavra aquilo que nós rejeitamos, que está dentro da palavra, um conteúdo que trata com as nossas afetividades, com os nossos sonhos, com as nossas realizações. Deus quer andar junto conosco sobre isso aí. Você imagina você ter um filho que não participa com seus sonhos? Você imagina você ter um esposo que não participa com seus sonhos? Você vai viver bem ao lado dessa pessoa? Você imagina você viver dentro de uma sociedade que ela não liga a mínima para os seus sonhos? Aonde uma sociedade está desligada de você, você seria uma pessoa feliz nessa sociedade? Então, assim, a sociedade de Deus, quando nós desligamos dele, automaticamente nós começamos a fazer parte de um mundo de trevas, de um mundo que está ausente de Deus, que não tem parte com Deus. E o vazio começa a tomar conta de nossas vidas. Aí nós procuramos preencher com a droga, procuramos preencher então com outros tipos de vícios, procuramos preencher na jogatina. Aí entramos para o mundo de jogatinas, perdemos, somos pessoas que somos viciados nos jogos, né, de azar. De repente essa pessoa entra para trair a própria família. De repente essa pessoa começa a buscar um lazer que possa entretê-lo e ele também conseguir esvaziar-se, se sentir mais com a mente mais em paz e não consegue. Está faltando Deus.
Porque a nossa alma latente, ela precisa de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança dele. Não adianta, ele nos fez dependente dele nessa situação. Nós temos essa dependência. Então é importante que você aprenda que na palavra de Deus nós sempre teremos as raízes que estão nos levando para os lados pecaminosos, para o lado ruim da coisa. Porque a nossa origem de Adão, ela foi pecaminosa. Ela revoltou-se contra Deus. Infelizmente é uma realidade que não tem como. A única maneira de curar isso é nós ligarmos em João do capítulo 15, diz que toda vara que está ligada em mim, ela dá fruto. Então, se você não está ligado em Deus, você está ligado nas trevas, no mal. E o seu fruto é mal. Interessante que uma árvore, quando nós falamos da forma simples dela, as suas raízes estão profundas e ela está sugando, na realidade, ela está pegando o néctar, ela está puxando essa raiz, líquido, seiva, para jogar ao caule e trazer aos galhos, para que produza seu fruto. Você já notou que você tem atitude que você faz, age, fala, comportamento que você não queria ter? É a sua raiz pecaminosa. Você faz numa atitude um ato que você depois para e fala, eu não queria ter feito isso. Paulo tratando, ele disse assim, o que eu quero fazer de bem, eu não faço. É o louvor que nós ouvimos aí, o clipe que nós ouvimos, né? O que eu quero fazer de bem, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu me vejo fazendo. É a raiz nossa, pecaminosa. Nós estamos envolvidos com essa raiz. Ela está em nós. Olha, muitas das vezes as pessoas, elas ouvem, por exemplo, falar sobre demônios, Satanás. Não é a mesma pessoa. Os demônios são os súditos de Satanás. Satanás é o chefe da coisa. Então Satanás, ele não incorpora as pessoas, mas ele tem poder de emitir a mente das pessoas, como diz o Salmo 91, dardos inflamados, para fazer você mudar de rota, mudar de comportamento. Quando o inimigo ele toma posse de uma pessoa, ele incorpora essa pessoa. E olha, libertar uma pessoa é a coisa mais fácil que tem. Você usa o nome de Jesus, essa pessoa é liberta. Tá certo? Ali o demônio sai daquela pessoa, desincorpora dela. Libertar uma pessoa é um processo que somente pela palavra de Deus isso acontece. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que uma pessoa está liberta de todas as influências malignas? Quando ela ouve essa palavra e começa a praticar ela. Isso é muito interessante. Então, um dos fatos mais maravilhosos que a palavra de Deus começa a tratar numa pessoa é tirar desta pessoa o ressentimento dela. Você já notou que você é uma pessoa que basta alguém dizer alguma coisa para você, você perde sono, você não come mais, você fica amargurado, você se torna uma pessoa fechada, o ódio toma conta de você. Por quê? Isso é ressentimento. Isso vem de uma raiz já, você sofrido no ventre talvez de sua mãe, você passou por um processo de ressentimento da própria mãe. É a origem que somos transmitidos desde a nossa formação. E aí nos tornamos pessoa doente, porque essa raiz está entronizada em nós. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a maldade que está no meu coração, que eu não quero fazer e eu estou praticando ela, é exatamente a raiz da seiva que nós já temos dentro de nós. Por isso, uma árvore, ela deve ser plantada num solo, aonde o solo seja bom. Agora, não é também só o solo, também precisa saber a natureza dessa árvore. Então a nossa natureza já é pecaminosa. Em Isaías, no capítulo 5, o profeta Isaías, ele fala sobre uma videira que foi plantada. Diz que o Senhor pegou uma videira da melhor espécie. Ela tinha uma espécie maravilhosa e plantou ela numa vinha. Cercou ela, cuidou dela e esperava que produzisse uvas boas, salutar, para fazer um bom vinho, para ser bem degustada. De repente começou a produzir uvas bravas. Então diz que Deus, ele falou, olha, eu estou muito chateado com a minha vinha. E essa vinha que ele estava falando era Israel. Israel sempre produzia frutos pecaminosos. Quando nós assistimos hoje esse desastre que está acontecendo sobre Israel, aquela terra cheia de sangue, bombas, guerras, aquele lugar, embora chamado Terra Santa. E se é Terra Santa, por que tem esses derramamentos de sangue? Porque a raiz que está entronizada, o coração daquele povo,
está sobre o mal. E o sangue e a morte, como diz aqui no livro de Provérbios, não poderá afastar deles. Diz aqui que a maldade do ímpio o prendem e ele torna prisioneiro do seu pecado. Ele se torna um prisioneiro de agradar o demônio. Ele se torna uma pessoa que as suas ações agradam o mal. A palavra pecado sempre está traduzida a beneficiar o maligno, a alegrar ele. Eu errei o alvo, eu pequei. Quando certamente morrerá por falta de disciplina. Então nós precisamos ser disciplinados pela palavra de Deus. Não adianta você pegar o seu cartão e sair aí comprando o que você sonha. Não é isso que vai preencher o vazio do seu espírito. Não é isso que fará que você se sinta uma pessoa realizada. Para você se sentir uma pessoa realizada, Deus precisa entrar nesse côncavo do seu espírito e habitar dentro de você. Somente através desse processo é que a palavra de Deus começa a ser germinada em nós. E aí as coisas mudam. Por que Jesus ele contou a parábola do semeador que saiu a semear? E diz que a semente caiu em 4 tipos de solo. Diz que uma semente caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho fala o lugar onde há um trânsito de fluxo de pessoas muito grande. Você sabe que caminho foi esse? Aqui, essa mídia, onde você está me assistindo. Diz que uma dessas sementes caiu nesse caminho, onde as pessoas passariam e não tinha como elas perceptar coisas boas. Mas diz que veio as aves do céu e comeram. Isso quer dizer, aqui eu estou plantando em você, jogando uma semente que fará com que você cresça e seja vitalizado e produza frutos maravilhosos. Mas aí vem pessoas, influências do mal e rouba essa semente, come ela e você não consegue gerar um bom fruto. Diz que a outra semente, ela caiu entre os espinhos. Aí fala exatamente dos cuidados da vida. Fala daquela pessoa o seguinte, que não quer abandonar más amizades. As maus amizades você não quer abandonar. Você quer amar Deus, você quer servir a Deus, mas você quer continuar andando com pessoas que estão envolvido ao crime, está envolvido em vícios, em jogatinas. Então diz que o cuidado da vida, como espinhos, sufocou aquela semente e ela não germinou para que desse bons frutos. A segunda semente diz que ela caiu numa terra boa. Numa terra boa. E diz que essa terra boa, ela produziu. Só que ela teve 3 tipos de produção. Uma produziu 30, outra produziu 60 e outra produziu 100. Então vamos lá. Uma semente caiu à beira do caminho, a outra caiu entre espinhos, a outra caiu em terra boa e a outra caiu entre os pedregais. A que caiu entre os pedregais, diz que ela nasceu logo. É aquela pessoa que recebe a palavra, você está me ouvindo isso aqui agora, você está falando assim, nossa, isso aí é a coisa mais certa do mundo, eu quero isso para a minha vida. Mas cuidado que seu coração pode ser de pedra. E aí essa palavra, ela cresce, mas a raiz bate numa rocha. Sabe que rocha que é essa? Seu coração é duro. Seu coração não pode germinar coisas boas. Por mais que você tenta quebrar essa rocha para que as raízes desçam às profundezas, você não consegue. Então fala de um coração que ele não tem facilidade de ser trabalhado por Deus. E aí essa semente morreu. Mas a que caiu na terra boa, ela conseguiu produzir 30%, foi a menor quantidade. Não se arrenda uma terra hoje em qualquer lugar do planeta por menos de 30%. Você já ouviu falar que alguém arrendou uma terra por menos de 30%? Não tem como. Porque por mais ruim que seja a terra, ela vai produzir 30%. Não tem como. Então você, se não está produzindo 30% de coisas boas, você não vai passar na matemática de Deus. Porque quem consegue produzir 30%, então a sua semente trabalhada ao seu coração, e essa palavra trabalhada ao seu coração, vai atingir o 100%, e 70% de maldade que existe será trabalhado pela palavra de Deus. Então nós entendemos claramente que Deus, através da sua palavra, Ele sempre estará trabalhando em nós. E hoje eu estou te convidando aqui a você conhecer essa árvore que é você. E que tipo de fruto ela produz. O próprio Jesus, chegando a esta terra, Ele disse, pelo fruto das árvores se conhece a árvore, se ela é boa ou má.
Então dê uma olhadinha nos seus frutos. Você é uma pessoa que realmente seus pais, sua família, realmente está feliz com as suas atitudes? Então, olha, se a sua família, por mais ruim que seja, ou se as pessoas da sua família, por mais atitudes errôneas que tenha, você não consegue fazer essa família feliz, está detectando em você então que pelo menos 90% é frutos maus. Em João no capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz: todo aquele, pois, que vive no pecado é escravo do pecado. Ou seja, as suas raízes, elas estão exatamente comportadas em um propósito para sugar vitalidade, seivas que produzem somente frutos maus. Os frutos maus, eles são lógicos na nossa vida desde que nós não tenhamos as atividades em Deus. Quando nós procuramos aproximar da palavra de Deus, a nossa vida começa a ser transformada. Começa a própria palavra de Deus denunciar nossos atos, nossas atitudes, e elas precisam ser modificadas. E Jesus, ele foi poderoso para fazer isso. Aqui, quando nos diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro. Ninguém consegue servir a Deus e os demônios. Ah, cedo eu sou de Deus e de tarde eu sou do diabo. Não, negativo, não tem como. Não há proporção para isso, a própria Bíblia condena isso. Olha, se você tem atos bons, mas você produz atos malignos, então está em você o pecado. Você sempre erra o alvo. Você sempre agrada as trevas, agrada os demônios, e Deus está triste com seus atos. É preciso que essa pessoa busque ganhar a sua própria vida através desta palavra, porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? São as verdades de Jesus. Por que Jesus foi morto naquele madeiro, naquela cruz? Foi pelas verdades que ele pregou. Diz que o mundo odiou a Jesus. Os atos dos homens fizeram com que eles odiassem a Jesus. O legado que Jesus deixou para nós foi essas verdades. Ele disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu sou amado do Pai. E tudo quanto eu fizer, eu faço para agradar o meu Pai que estás no céu. Quando o diabo, em Mateus no capítulo 4, pede para Jesus transformar pedras em pães, ele disse: isso não agrada o meu Pai. O que agrada o meu Pai é eu fazer a vontade dele. Então, quando nós estamos com a nossa vida tendente ao mal, nós passamos sem perceber ouvir o maligno. E as nossas atitudes, elas começam a ser malignas. É por isso que nós estamos assistindo uma sociedade violenta. Olha, o diabo, ele sabe trabalhar de várias maneiras, como se fosse numa arte de tabela, né? Quando ele coloca, por exemplo, essa criminalidade, você se revolta e quer passar a mão numa arma para também fazer justiça com as suas mãos. É assim que o diabo trabalha. Você hoje está pensando em comprar uma arma, se armar por causa da violência. Não, se revista de Deus. O que Jesus disse? Não temeis o homem que tem poder para matar essa carne, destruir esse corpo, mas temei a Deus que pode destruir esse corpo e lançar a alma no inferno. Então vamos esperar em Deus que Ele exerça a sua justiça. Se os homens não estão exercendo a justiça divina, porque há pecados na vida dele, nós não podemos cair no mesmo ridículo. Nós precisamos buscar no Senhor o refúgio, esconder nele e estar descansando nele, para que Ele possa fazer com que nós chegamos à verdade. Aprendemos também com a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 11, o versículo 25, diz: todo aquele, pois, que crê em mim, mesmo depois de morto, viverá. Jesus está falando sobre a ressurreição. Uma árvore que produziu bons frutos nessa vida. Uma árvore que um dia morreu. Um dia ela ressuscitará. Sabe por que as oliveiras em Israel, elas ficam intactas, mesmo mortas? Quando você olha ali, por exemplo, naquele quadro, naquela foto, os muros das lamentações, o muro, cerco da cidade velha de Jerusalém, à volta está o jardim do horto, que é chamado Monte das Oliveiras, é chamado Monte da Prensa. Era ali que Jesus ia orar por mim e por você, porque naquele lugar ele estava sobre uma prensa. Satanás de um lado espremendo Jesus, e Deus do outro lado pedindo a ele que viesse cumprir a sua missão.
Ali é que se colocam as azeitonas para prensá-las, para sair o azeite. Aquele horto era onde Jesus orava, onde ele foi preso, onde o seu suor se transformou em sangue. Aquele lugar, existem oliveiras ali milenares, que estão mortas, mas numa manhã ela ressurge. Quando nós vemos o símbolo da oliveira na Bíblia, está falando da nossa ressurreição. Ao cheiro das águas, ela brota novamente, ela gera vida, ela é germinadora de vida. Mas se nós geramos neste mundo fruto mau, um dia esse corpo prestará conta diante de Deus. Todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Deus. Talvez você me ouvindo agora e diz o seguinte: pastor, mas você tem certeza que você um dia vai para o céu? Absolutamente, na palavra dele. Quando ele diz que isso aqui é a verdade, eu descanso nela. Se ele amanhã eu fizer tudo certo e ele me condenar, quem vai perder é ele, porque é a palavra dele que caiu por terra, porque eu procurei cumprir a verdade dele. Quem vai perder é o próprio Deus. Então ele diz: aquele que for fiel até a morte, esse será galardoado por mim. Então eu estou com todas as forças lutando para mim cumprir essa palavra. E se você me perguntar se é fácil cumprir essa palavra, é impossível. É impossível cumprir essa palavra de Jesus. Ué, pastor, então como é que faz? Então aí Jesus diz: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então eu preciso me colocar na dependência de Deus. Então cada dia que amanhece, eu não posso levantar como o animal que levanta e que sai da toca dele. Sai, põe o peito para fora, espreguiça, faz as suas gesticulações, arruma seus músculos e diz: estou saindo para a vida. Não, eu sou racional. Quando eu levanto cedo, então eu já levanto e digo: Deus, muito obrigado pela noite, me ajude neste dia. Me livre dos laços das trevas, me livre do mal que está tentando me cercar. Vá diante de mim, porque como racional que eu sou, eu quero te agradar. Esse dia eu não posso agradar os demônios, eu preciso ser abençoado por ti e também abençoar o meu semelhante. E aí eu faço as minhas flexões, estico o meu músculo. Você já viu o gato levantar? O gato leva meia hora para levantar. Ele estica de um lado, ele estica do outro, ele faz a sua ginástica, ele faz o aquecimento muscular para poder sair. Eu e você pensamos somente nisso. Mais um dia, ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou enfrentar a vida. E aí, o seu ser espiritual, você alimenta esse ser espiritual com dinheiro? Diz que a pessoa mais pobre do mundo é aquela que só tem dinheiro. As pessoas mais ricas deste mundo é aqueles que são pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que quando levanta diz: eu preciso de Deus, eu não consigo viver sem Ele. Eu posso ter tudo à minha volta que eu preciso e necessito, mas sem Deus eu não serei realizado. Que você possa encontrar esse Senhor, que você possa viver sobre o manto desse Senhor, que você possa encontrar nessa palavra o refúgio que você está procurando. Olha, você está aí tomando esses medicamentos para dormir, você é uma pessoa normal, por que está acontecendo isso? Seu ser espiritual está morrendo dentro de você, ele está gritando, dizendo: olha, alimente ele. Por que você pensa que Deus estabeleceu uma igreja? Não a placa, não o templo, mas eu e você como templo, para ser alimentado por Ele, por esta palavra. Somente a palavra de Deus pode nos alimentar. 99% dos ensinos de Jesus foi para os seus apóstolos. Ele ensinou os seus apóstolos como ser pessoas. E olha que brutalidade, hein? Foram estúpidos enquanto Jesus estava presente. Foram pessoas brutas enquanto Jesus estava presente. Pedro, por exemplo, tão revoltado, me leva uma espada e ainda corta a orelha de um soldado. Tomé, por exemplo, era um físico, um ateu, não creu em Jesus. Jesus mostrou suas mãos, mostrou seu lado para ele. Cadê o milagre de Tomé depois que Jesus ressuscitou? Você não vê mais. A palavra apóstolo, quando você pega nos antigos dicionários, os modernos fugiram com isso, mas procura um dicionário antigo que você vai achar. A palavra apóstolo significa após-túmulo aberto. É uma palavra latina, apóstolo, após-túmulo, aberto. Após o túmulo aberto de Jesus, esses homens eles foram fazer exatamente aquilo que Jesus ensinou. E eles fizeram com tanta perfeição que eles começaram a ter uma semelhança de Jesus. Diz que aonde chegavam dos seus apóstolos,
Diz que eles pensavam que Cristo estava ali, porque eles passaram a semelhar a Jesus. Esse é o novo homem, esse é o novo comportamento de um homem. Por isso, quando Jesus ele fez a aliança do Novo Testamento, e entenda bem, a Bíblia judaica não tem o Novo Testamento. Por que a Bíblia judaica não tem o Novo Testamento? Porque eles não creem naquele Cristo que veio morrer numa cruz, a menos que sejam judeus cristãos. Do contrário, eles não acreditam que Jesus morreu. Aquele Jesus, não. Eles esperam um outro Jesus. Eles esperam um Jesus que vai fazer eles conquistar do Eufrates até o Jordão, ou do Jordão até o Eufrates. Eles vão conquistar toda aquela terra. O judeu, ele pensa na questão terrena. Nós estamos esperando a Canaã celestial. Jesus, quando veio aqui, ele nos deu a dimensão de nós irmos para uma Canaã celestial. Por isso, o trabalhar de Deus é dentro de nós. O reino dele tem que estar dentro de nós. Não tem que estar num templo, numa placa de igreja. Quando Jesus ele estabeleceu a igreja para poder ensinar com a sua palavra, com o seu evangelho. A palavra evangelho, no original, significa mensagem de boas novas. É essa que você está ouvindo aqui hoje. Então essa palavra está introduzida a você para que haja uma mudança na sua vida, para que você tenha mudança de comportamento. Aqui nós encontramos o verdadeiro alimento capaz de alimentar com qualidade toda árvore que deve produzir bons frutos. Porque o evangelho eterno de Deus, ele vai fazer com que a seiva que essas raízes suga, não sugue mais uma seiva do pecado. Então a maldade não pode mais estar no meu coração. Porque eu estou sendo trabalhado por Deus, eu estou sendo abençoado por Deus, eu estou sendo fecundado por Deus numa nova dimensão de vida. Como esse evangelho é glorioso. Lá em Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, diz: voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo o seguinte: volte à sobriedade, seja lúcido, abra sua cabeça agora, reconheça o estado em que você está. Por que você é uma pessoa, onde você chega, não dá certo? O que está acontecendo com você? Tudo que você põe a mão dá errado, tudo que você começa não termina. O que está havendo com a sua vida? Existe um problema que é no seu espírito, é uma enfermidade do espírito, que adoece a alma e o corpo. Então, quando essa determinada doença, ela começa a aparecer em nós, nós nos tornamos pessoas doentes. E doentes, não conseguimos ter um relacionamento com pessoas amorosas, de paz, ele entra em conflito. E hoje a humanidade está doente sobre isso. Pode ver o número de separações, pode ver os desfechos de relacionamentos, que tristeza, que amargura. E essa pessoa está doente, complexada consigo mesmo, porque no fundo ela acha que o defeito está nas outras pessoas quando está nela. Não acha a pessoa que adapte com ela, que acerte com ela. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida para que você volte à sobriedade e escape das armadilhas do maligno. Na realidade, não é o mundo que está errado, é o ser humano que está errado. Não é o mundo que está num curso errado. A rotação e a gravidade da Terra permanece a mesma, mas é o curso do nosso GPS que está errado. Quando esses carros modernos estão apontando a direção, você entra num carro desse moderno, ele já tem um GPS, uma bússola, para você seguir a rota que você precisa. A palavra de Deus é a bússola. Para o viajor, nós estamos viajando rumo à eternidade. Estamos prestes a entrar nela. Não sabemos o dia, a hora, quando, mas nós vamos entrar a ela. Não há como nós fugirmos dessa situação. Jó, escrevendo, disse: o homem nascido de uma mulher é cheio de inquietação e de bem poucos dias. E sobre esse tal, abre bem o teu olho. Então, abre o teu olho, porque você está um passo da eternidade. Eu estou um passo da eternidade. Agora, como é a nossa condição de vida? Como é a nossa atitude de vida? No Salmo 92, o versículo 12, diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, e plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O que é os átrios do nosso Deus?
é o lugar onde você aprende a palavra de Deus. Eu estou com todas as minhas forças lutando aqui todo dia, de segunda a sexta, formar um átrio dentro da sala da sua casa, explicando para você a palavra de Deus, o que ela pode mudar na sua vida. Preste atenção, se esse evangelho bateu na sua vida e ele não produziu mudança, isso é preocupante. Isso é preocupante. É como aquela pessoa que está com uma alta infecção e ela toma um antibiótico e ele não produz efeito. Isso é preocupante. Isso é complicado. A imunidade desse corpo está em risco. Quando você toma uma penicilina e ela não faz efeito em você, complicou a sua saúde. Então, se essa palavra bate na minha vida e não há mudança de comportamento, não há mudança de atitude, eu continuo pecando, agradando os demônios, errando o alvo, está complicado, meu filho. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa trabalhar na sua vida através desta palavra, em nome de Jesus. Eu quero aqui neste momento orar para você e depois quero dar aqui os avisos. Pai querido, que esta palavra ela venha produzir em nós uma profundidade de fecundação de vida e que nós possamos ser pessoas transformadas, fazendo com que os nossos semelhantes sejam mudados e transportados também para um ato melhor de cada dia. Que nós consigamos ser aquele sal que tempera, que nós possamos também não ser um sal que extrapola, Senhor, numa sociedade, santidade ao extremo, vida de crença ao extremo, Jesus, também trazendo escândalo. Mas que nós possamos também não ser um sal insípido, sem tempero, que não possamos temperar onde nós trabalhamos. Senhor, que nós possamos também ser luz das nações, luz do mundo, luz dessa cidade. Me ajuda a ser luz dessa cidade. As minhas atitudes, os meus procedimentos, o procedimento de uma vida que te serve, possa ser exemplo de fé para os nossos semelhantes. Porque a única maneira de nós vermos Deus é através do testemunho de uma pessoa, do comportamento bom de uma pessoa. Senhor, então venha trabalhar nessas vidas. Neste momento, cada vida que se encontra moribunda num leito, Jesus sofrendo a dor, a enfermidade, seja repreendido em nome de Jesus. Sara, Senhor, sara essas vidas, curando suas enfermidades em nome de Jesus. Pai, pessoas que estão com o coração ferido, machucado, possam ser restaurados. Que a Tua palavra tenha poder sobre essas vidas e sejam mudadas. Nós abençoamos esses lares, essas famílias, Senhor. A cada cidadão nessa cidade, aonde padres estão lutando, Senhor, com a Tua verdade, aonde pastores estão lutando com a Tua verdade. Senhor, salva essas pessoas, transforma, Senhor, e abençoa nossas famílias. Venha em nome de Jesus abençoar, Senhor, homens que lutam nessa cidade, autoridades que lutam com integridade, homens sinceros, retos, que lutam para uma cidade melhor, uma cidadania melhor. Venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Seja o nosso convidado especial, participe conosco, vá à nossa comunidade. Um abraço imenso a você, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, com todas as bênçãos do céu. Tchau.